de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, e vinde todos louvar a Jesus, salva-nos, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos é. Boa tarde, meus queridos irmãos do Brasil, 2 horas da tarde no Brasil, meio-dia aqui nos Estados Unidos. Eu estou fazendo isso agora e saindo daqui eu vou almoçar, porque eu estou começando a ficar com fome, porque meio-dia aqui nos Estados Unidos, 2 horas da tarde no Brasil. Eu quero começar hoje lhe fazendo uma pergunta. Como você descreveria o ano de 2020? Como você descreveria o ano de 2020? Deixa eu lhe dar algumas opções. Você descreveria o ano de 2020 como um ano de dificuldades ou um ano de oportunidades? Você descreveria 2020, melhor dizendo, como um ano de adversidades ou um ano de possibilidades? É inegável que 2020 foi um ano atípico. Um ano repleto de dificuldades e adversidades. Entretanto, é também impossível negar que dificuldades e adversidades têm o potencial de revelar possibilidades e criar oportunidades. Deixa eu repetir isso, porque se você assimilar esse conceito, essa ideia, eu já me dou por satisfeito hoje à tarde. É impossível negar que adversidades e dificuldades têm o potencial, nem sempre eles o fazem, têm o potencial de revelar possibilidades e criar oportunidades. O fato de eu estar falando com vocês hoje à tarde é o resultado das dificuldades que nós, como igreja local, enfrentamos em 2020, que nos fez abrir os olhos para algumas possibilidades, como, por exemplo, alcançar as pessoas de fala portuguesa aqui nos Estados Unidos e no Brasil, sendo que eu sou brasileiro, falo português, sem sotaque. Quem disser que eu falo português com sotaque, deixa de ser meu amigo. Então, adversidades e dificuldades têm o potencial de revelar possibilidades e criar oportunidades. Meu temor é que, por focar tanto nas limitações impostas pela pandemia, nós tenhamos perdido preciosas oportunidades durante o ano de 2020. E eu creio que você concordaria comigo que a sensação que se perdeu uma oportunidade não é uma sensação agradável. Mas, para ser honestos, quem nunca teve essa sensação? Ou seja, quem nunca perdeu uma oportunidade de realizar algo para o bem de outrem ou para a glória de Deus? Quem hoje pode afirmar que, se pudesse voltar no tempo, não faria alguma coisa diferente? Porque é mais fácil olhar para trás e dizer, eu teria feito isso, aquilo outro, eu não teria feito isso, aquilo outro. Em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, e a passagem paralela em Colossenses 4, 5, nessas duas passagens, a palavra de Deus nos exorta a aproveitar ao máximo cada oportunidade. As versões mais antigas traduzem Efésios 5,16, por exemplo, como remir o tempo. E isso fica um tanto quanto confuso, porque a ideia de Efésios e Colossenses não é tempo no sentido cronológico, mas tempo no sentido de oportunidade, o momento, como a frase latina carpe diem significa. Aproveite o momento, aproveite a oportunidade. Então vamos ler Efésios 5, 15, 16, Colossenses 4, 5.
Tenham cuidado, Efésios 5,15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. E aí ele nos descreve em uma frase o que é ou como é a vida de alguém que é sábio, que vive como sábio e não como insensato. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Essa é a Nova Versão Internacional que apreende de uma forma bem clara o significado desse versículo. Colossenses 4,5, paralelamente nos diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora. E mais uma vez, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. De fato, as Escrituras estão repletas de exemplos, tanto positivos como negativos, dessa realidade. Exemplos de pessoas que, de uma forma sábia e eficaz, aproveitaram as oportunidades que lhe foram apresentadas. E outros exemplos de pessoas que, de uma forma insensata e irresponsável até, desperdiçaram régias oportunidades concedidas pela soberania de Deus, pela vontade de Deus. Qual o primeiro e supremo exemplo de alguém que perdeu uma preciosa oportunidade? É claro, nós temos que voltar lá para o comecinho, nossos primeiros pais, Adão e Eva, que escolheram seu próprio caminho e desobedeceram a Deus e perderam a oportunidade de viver naquele estado de inocência, de perfeição, de relacionamento íntimo com Deus. Se nós avançarmos nas Escrituras, temos o exemplo do rei Saul, o primeiro rei de Israel, o rei que o povo de Israel quis e desejou. E como a vida de Saul demonstra que ele nunca compreendeu o que realmente agradava a Deus, ele perdeu uma grande oportunidade. Ele teve o privilégio de se tornar o rei do povo de Israel, mas ele não soube guiar o povo de Deus com sabedoria. Ou ainda, podemos ir para o Novo Testamento e pensar na figura de Judas. Alguém que conviveu com o Senhor Jesus durante aproximadamente 3 anos, que ouviu os ensinamentos de Jesus, que viu as obras de Jesus, os milagres maravilhosos que Jesus realizou, mas nunca foi um verdadeiro discípulo. Ou ainda o jovem Demas, que o apóstolo Paulo se refere falando a Timóteo, que amando o mundo abandonou o apóstolo e a causa do evangelho. Há muitos outros exemplos de oportunidades perdidas nas Escrituras. Felizmente, há também exemplos positivos. Quem não se lembra de Raabe, uma mulher que era desprezada pela sociedade, mas que pela fé acolheu e protegeu os espias hebreus e assim salvou a si mesmo e a toda a sua família. E o que dizer do jovem Salomão? Que quando teve a oportunidade de escolher, escolheu aquilo que agradou a Deus e pediu a Deus sabedoria. Infelizmente, ele não continuou a aplicar aquela sabedoria que ele recebeu de Deus, porque o jovem Salomão é bem diferente do Salomão mais velho, que se desviou do propósito de Deus. Podemos ainda lembrar da jovem Esther, que por meio da sua beleza regada com muita sabedoria, foi um instrumento de Deus para preservar o povo de Deus e assim a linhagem messiânica e a entrada do Salvador, do Messias na história da humanidade. Eu poderia continuar pela tarde afora, lhe dando exemplos negativos e exemplos positivos de pessoas que perderam ou aproveitaram oportunidades que lhes foram concedidas pela graça de Deus. Mas a gente tem que avançar. Você pode pensar, imaginar, é possível que minhas escolhas não tenham o mesmo impacto negativo ou positivo dos exemplos que eu compartilhei com vocês? Mas por que não? Do mesmo modo que a ciência não pode prever ainda quando um terremoto irá acontecer, quem pode prever o impacto que a sua vida pode ter se colocada nas mãos de Deus, se sabiamente você aproveitar as oportunidades que Deus lhe conceder, de servir a Ele, servindo a outros e assim glorificá-lo? Na realidade, o segredo, por assim dizer,
Está nas palavras do Senhor Jesus quando ele diz: ser fiel no pouco. Deus não cobra de nós aquilo que Ele não nos dá. Ele não exige de nós aquilo que Ele não nos capacita a fazer. É Ele que executa em nós tanto o querer quanto o realizar. É a graça dEle operando em mim e através de mim. Diariamente nós somos agraciados com incontáveis oportunidades que fazemos bem em não desperdiçar. Nós devemos, com sabedoria e coragem, aproveitar essas oportunidades. E aproveitar essas oportunidades por pelo menos 2 motivos. Primeiro, porque se nós, vivendo sabiamente, como na linguagem de Efésios, aproveitarmos bem as oportunidades, nós vamos ser abençoados e nós vamos abençoar outros e nós vamos glorificar a Deus. A segunda razão porque nós devemos aproveitar as oportunidades que nos aparecem no dia a dia, porque nós vivemos constantemente à sombra da eternidade. E nós não sabemos se essa oportunidade irá se repetir. Eu poderia compartilhar com você, citar uma imensidão de oportunidades que nos são concedidas no dia a dia, e que nós fazemos bem em aproveitar para a honra e a glória do nosso Deus. Mas, é claro, o tempo não permite, então eu vou compartilhar com vocês apenas 3. Primeiro, à medida em que nós começamos a viver o ano de 2021, um ano que começa com esperança, começa com a expectativa de que as coisas vão ser melhores do que foram em 2020. E alguém pode dizer, será que dá para ficar pior do que 2020? À medida em que você começa a caminhar a sua caminhada cristã no ano de 2021, essas são algumas oportunidades que você fará bem em não desperdiçar. Número 1. Aproveite as oportunidades que o Senhor lhe concede de ser uma bênção na vida de outros. É impressionante como nós temos a tendência de ser egoístas. Como nós sempre estamos desejando, esperando, pedindo as bênçãos de Deus. Mas na mesma proporção, não pedimos a Deus oportunidades para ser uma bênção na vida dos outros. Mas é impossível imaginar, se você se dispor a ser bênção na vida de outros, o que Deus pode fazer. Muitas vezes ser bênção na vida de outros simplesmente significa ouvir alguém. Ouvir sem julgar, ouvir sem tentar adivinhar o que está acontecendo, ouvir sem dar uma fórmula mágica de como aquela situação vai se resolver, ouvir simplesmente em paciência e amor, como fizeram por 7 dias os amigos de Jó. Durante 7 dias eles sentaram ao lado de Jó e em silêncio, compartilharam do sofrimento de Jó. Eles deixaram de ser bons amigos para Jó no momento que eles começaram a falar. E no momento que eles começaram a falar, eles começaram a criticar, eles começaram a condenar Jó injustamente, acusando de estar sofrendo como resultado do seu pecado. Então, aproveite a oportunidade de ser bênção na vida de outros. Para que você possa se tornar realmente bênção ativamente na vida de outros, é preciso, em primeiro lugar, assumir uma atitude de servo. Ter o desejo de servir mais do que ser servido. O supremo exemplo de alguém que colocou servir acima de ser servido ao Senhor Jesus Cristo, que serviu-nos, mesmo que nós não merecêssemos, até o ponto de morte e morte de cruz. Em Gálatas capítulo 5, versículo 13, nós encontramos um versículo bem interessante, porque ele parece contraditório. Gálatas 5,13 nos diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Uhul, liberdade, ótimo. Quem não quer ser livre?
Mas aí o versículo diz, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ou seja, não use a liberdade para sua autossatisfação. Ao contrário, use a sua liberdade. Liberdade do pecado, liberdade de você mesmo, da sua natureza pecaminosa. Usem a sua nova liberdade, servindo uns aos outros mediante o amor. Servir é a chamada suprema de Deus para nós como cristãos. Não ser servido, mas servir. Para ser bênção na vida de outros, nós temos que assumir uma posição, uma atitude de humildade, de servo. De alguém que auxilia, incentiva, reanima, cuida de outros. Aproveitando cada oportunidade de ser uma bênção na vida dos outros. Em segundo lugar, para que nós possamos ser bênção na vida de outros, não somente nós precisamos de uma atitude de servo, mas nós precisamos de uma disposição de fazer o bem a todos, indiscriminadamente. Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10, nós lemos essas palavras do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. Ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, não jogue a toalha de fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. É muito fácil desanimar de fazer o bem quando nós sofremos dano por fazer o bem. Quando nós não somos reconhecidos por fazer o bem. Quando nós somos maltratados por alguém a quem nós fizemos o bem. Mas o apóstolo Paulo diz, não desanime, não desista, não jogue a toalha, continue fazendo o bem, porque ao seu tempo você vai colher frutos, se você não desanimar. Então, portanto, versículo 10, enquanto temos oportunidade, lembra que eu falei antes? Nós precisamos aproveitar oportunidades, porque essas oportunidades talvez não estejam mais aí. Porque nós vivemos constantemente à luz da eternidade. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas especialmente os da família da fé. Especialmente os da família da fé por uma simples questão, vamos dizer assim, geográfica. Porque os da família da fé estão mais perto de mim e de você. Porque a luz que brilha mais é aquela que brilha mais forte na sua origem. Mas nós cristãos somos chamados para servir, para fazer o bem, não somente aos da família da fé, mas a todos. Então, em 2021, minha oração e meu desejo é que cada um de nós possamos viver sabiamente, não insensatamente, aproveitando cada oportunidade, aproveitando as oportunidades de ser bênção na vida de outros, assumindo uma atitude de servo e fazendo bem a todos. A segunda oportunidade que nós fazemos bem em não desperdiçar é simplesmente aproveite as oportunidades de compartilhar sua fé em Cristo. Esses dias são dias de tanta incerteza, tanta insegurança, tanto temor, que uma mensagem positiva das boas novas do Evangelho pode ser exatamente o que as pessoas ao seu redor estão ansiando, estão desejando e com certeza estão necessitando. Eu gosto muito do que Pedro fala, o conselho, a exortação que ele nos dá em 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15 diz, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Em outras palavras, viva uma vida consistente com a sua chamada em Cristo, andando nele. Crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, crescendo em santificação, em separação, crescendo cada dia na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, e assim estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Veja que a ordem aqui é essa. Viva, fale. Viva, fale. Viva de uma forma santificada, separada, consistente com quem você é em Cristo. E assim você ganhará o direito de falar, de explicar, de compartilhar em amor a razão da esperança que há em nós, mesmo quando o mundo está confuso,
quando os valores estão de cabeça para baixo, quando nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, quando nós estamos sob a ameaça de uma pandemia que continua a crescer. Viva e fale, aproveitando cada oportunidade que nos é dada de compartilhar a nossa fé em Cristo Jesus. E aí você pode dizer, mas eu não sei evangelizar. Eu não falei nada sobre evangelizar. Pedro não está falando nada sobre evangelizar, ele está simplesmente falando sobre responder a quem pergunta. O que significa ser cristão? E isso todos nós que somos cristãos sabemos dizer. Quem nós éramos antes de conhecer a Cristo. Como nós viemos a conhecer a Cristo e o que isso significa para nós. Simples assim. Aproveite as oportunidades de ser uma bênção na vida de outros. Assumindo uma atitude de servo e fazendo bem a todos. E aproveite as oportunidades de compartilhar a sua fé. Mas eu gostaria de encorajar a aproveitar mais uma oportunidade. Número 3 é: aproveite as oportunidades de crescer, de amadurecer, de se tornar um adulto espiritual. Aproveite as oportunidades de crescer por meio das provações, em meio às provações. Romanos capítulo 5 é uma passagem maravilhosa das Escrituras. Ela começa descrevendo aquelas bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus, como nós somos justificados em Cristo Jesus, como nós temos acesso a Deus em Cristo Jesus. E aí ele diz no versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tribulações são dificuldades inerentes à nossa vida da queda, ou inerentes à nossa vida desse lado de cada eternidade, como eu gosto de dizer. Tribulações não são exclusividade de cristãos. É verdade que existem algumas perseguições ou algumas atitudes de outros para conosco, pelo simples fato de nós sermos cristãos. Jesus já previa isso, já disse isso aos seus discípulos, que isso ia acontecer. O apóstolo Paulo diz que todos aqueles que querem viver piedosamente, de uma forma santificada, consistente com a fé cristã, vão ser perseguidos, porque nós representamos um antagonismo para os valores da sociedade em que nós vivemos. Mas tribulações, dificuldades, aflições, enfermidades, todas essas consequências da queda, elas são comuns a todos os seres humanos. Mas o apóstolo Paulo nos exorta a nos gloriar nas tribulações. Não porque nós devemos ter um desejo de sofrer, um masoquismo espiritual. A razão de o apóstolo Paulo dizer aqui que nós devemos aproveitar oportunidades, nós devemos nos gloriar nas tribulações, é porque tribulações, dificuldades, provações são oportunidades para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso crescimento. Veja o que ele diz, veja a lógica dessa passagem. Ele diz, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado ou maturidade, e o caráter aprovado ou maturidade e esperança. E esse círculo se fecha com esperança que não nos desaponta, não nos decepciona, porque Deus já derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tiago, falando aos judeus cristãos da dispersão, sofrendo perseguição, ele diz assim, Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. É quase que sinônimo do que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 5. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. O quê? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, ou provações de diversas formas, ou diversas fontes. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, o que ele está dizendo aqui é que, mesma coisa que o apóstolo Paulo,
As provações devem ser vistas como oportunidades para crescermos espiritualmente. As provações produzem perseverança, que produz maturidade, que produz esperança. E isso vai operando em nossas vidas. E apesar das provações, ao invés de cair, desanimar, nós crescemos. Há duas maneiras de ver dificuldades na nossa vida. Nós podemos ver as dificuldades como pedras de tropeço que nos fazem tropegar e cair. Ou nós podemos ver as dificuldades como degraus, nos quais nós podemos colocar o nosso pé e passo a passo subir, crescer, amadurecer, nos tornar espiritualmente adultos. Alguém já disse, eu não quero argumentar se a proporção é correta ou incorreta, mas alguém já disse que a nossa vida é constituída de duas partes. 10% da vida é o que nos acontece. Os outros 90% são constituídos por nossa reação ao que nos acontece. Como eu disse, eu não quero argumentar se 10 ou 20 ou 30, mas a realidade é essa, que uma grande parcela da nossa vida é como nós reagimos às circunstâncias. Circunstâncias, muitas vezes, que nós não temos nenhum controle, como, por exemplo, o coronavírus, que ninguém tinha controle, ainda não tem controle de como se livrar dele. E os cientistas dizem que nós vamos conviver com esse novo vírus, como nós convivemos com N outros vírus. Provações são oportunidades, queridos. Oportunidades para crescer, para amadurecer em Cristo Jesus. Então, eu espero e desejo que ao olhar para trás, olhar para o ano de 2020, com todas as adversidades e dificuldades, nós possamos focar no fato que também o ano de 2020 foi um ano de possibilidades e oportunidades. Da mesma forma que esse ano que se inicia será um ano de possibilidades e oportunidades. Oportunidades que nós fazemos bem em aproveitar e não desperdiçar. Oportunidade de ser uma bênção na vida de outros. Oportunidade de ser servo e fazer o bem a todos. Oportunidades para compartilhar de uma forma amorosa, compassiva e misericordiosa a nossa fé, não julgando outros. E oportunidades para crescer por meio das provações ou em meio das provações, das tribulações, que por certo farão parte da nossa rotina durante o ano de 2021 e até o dia em que nós estivermos para sempre na presença do nosso Deus Senhor. Eu comecei essa mensagem fazendo uma pergunta. Eu quero terminar fazendo outra pergunta. A pergunta que eu fiz no início foi: como você vê 2020 como um ano de adversidades ou possibilidades, de dificuldades ou oportunidades? Eu quero terminar fazendo uma pergunta que foi feita por Deus mesmo há muito tempo atrás, há centenas e centenas de anos atrás, ao seu servo Moisés. A pergunta é simples. A pergunta é: o que é isso em sua mão? Ou, de outra forma, o que é que você tem na sua mão? O que é que você tem na sua mão, ou o que é isso na sua mão, se refere aos recursos, às oportunidades, os dons, os talentos. Tudo aquilo que faz parte da sua existência terrena, que se colocado nas mãos de Deus pode ser usado para a honra e a glória dele, para alcançar outros e para ser bênção na vida de outros de uma maneira que nós não podemos nem começar a imaginar. Certa vez, um dos discípulos de Jesus perguntou a um garotinho que estava na multidão daqueles que seguiam e queriam ouvir Jesus falar. Perguntou: o que é isso que você tem aí? E aquele garotinho respondeu: isso aqui é o meu lanche. 5 pães e 2 peixinhos fritos que a minha mamãe preparou para mim. É o meu lanche.
aquele lanche que era suficiente para uma criança meio gulosa, né? 5 pães e 2 peixes, dá para fazer um lanche legal. Foi entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E nas mãos dele, 5 pães e 2 peixes, alimentaram 5.000 homens, e mais as mulheres e crianças presentes naquela multidão, e 12 cestas sobraram. Porque é assim que Deus gosta de trabalhar. Ele gosta de trabalhar com o nosso pouco. Porque, para ser sincero, para ser honesto, pouco é tudo que nós temos. A minha oração, meu desejo é que você comece esse ano olhando ao redor e perguntando a si mesmo e perguntando ao Senhor: Senhor, quais oportunidades o Senhor está me dando de ser bênção, de compartilhar a minha fé, de crescer, e que o Senhor possa lhe dar sabedoria e a graça de Deus possa lhe dar os recursos para que você aproveite essas oportunidades para ser bênção na vida de outros e para glorificar a Deus. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça para conosco, demonstrados em Cristo Jesus, em sua disposição de se tornar um de nós, morrer naquela cruz, ressuscitando ao 3º dia para nos justificar, para nos dar salvação, para nos dar vida e vida eterna. Nossa oração, Senhor, é que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento e nos motive a aproveitar as oportunidades que o Senhor nos apresenta diariamente para ser bênção na vida de outros e assim glorificar o teu nome, porque esse deve ser o desejo supremo do nosso coração. Te dá glória e te dá honra, porque só tu és digno disso. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, Senhor. Amém. Eu queria concluir hoje à tarde pedindo a vocês que cantem junto com a gravação que vocês vão ouvir agora, um hino antigo, mas maravilhoso, que diz: tudo entregarei. Imagine o fato de que Deus entregou tudo, porque Ele entregou o seu Filho. E qualquer coisa que eu possa ou venha a entregar a Ele agora, não pode se comparar com aquilo que Ele já nos entregou. Mas é isso que Ele espera de nós. Que nós a Ele entreguemos tudo, para a honra e a glória dEle. Que Deus abençoe o seu domingo. Deus abençoe essa nova semana que se inicia em 2021. E que muitas oportunidades sejam concedidas a vocês. De ser bênção, de servir outros, de crescer em Cristo e compartilhar a sua fé. E que nós possamos, pela graça de Deus e poder do Espírito Santo, aproveitar cada uma dessas oportunidades. Sim, por ti darei.
Jesus me aceitarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo te entrego. Quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim.